Saudações fraternas aos que estiverem acompanhando esta gravação de aula, em que me dirijo aos alunos do EJA. E não poderia deixar de abordar outro tema, além das grandes pandemias que, por assim dizer, flagelaram a humanidade no decorrer da história. Nós não estamos, evidentemente, diante da primeira pandemia que ocorre. No período histórico nós temos notícias, testemunhos sobre diversas situações de pandemia, as quais evidentemente foram se agravando uma após a outra, no sentido de se tornarem cada vez mais globais. Então nós também podemos falar numa globalização das pandemias, uma gradativa globalização das pandemias, no sentido de que elas foram se alastrando cada vez mais pelo mundo conhecido. A primeira grande pandemia de que temos notícia, ela aconteceu no século V a.C., por volta do ano 433, 432 a.C. O historiador Tucídides, ele declara que ela teria surgido na assim chamada Etiópia, que fica na África Negra, que fica no nordeste da África Negra, e teria rapidamente atingido o Egito, e através do Egito atingido primeiramente o Império Persa, que era naquele tempo o maior um dos maiores impérios de todos os tempos. Então esta epidemia se alastrou pelo Império Persa e causou a morte, muito provavelmente, de milhões de pessoas. Foi uma verdadeira calamidade. E claro, como não poderia deixar de ser, através dos portos e do comércio, esta epidemia chegou a Atenas, que era a cidade mais importante, mais famosa da Grécia Antiga. Inclusive o Pártenon acabava de ser terminado, cerca de um ano antes, alguns anos antes. E mal o Pártenon é acabado, e estamos nos primeiros anos da assim chamada Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra travada entre Atenas e a cidade rival, Esparta. Mal essa guerra havia instalado e os espartanos se encontravam próximos de Atenas, porque eles queriam tomar a cidade de Atenas. Nesse contexto aparece a peste, a mortandade, o flagelo no porto do Pireu, que era o porto de Atenas, naquele tempo um pouco afastado, hoje praticamente ligado, mas naquele tempo um pouco afastado. Então a peste começa a vitimar as pessoas no Pireu, e os atenienses ficam quase que de imediato cientes disto. E eles vão. A cidade tinha portas, muralhas e portas, e eles vão no sentido contrário, tentando abandonar a cidade pela outra porta, que conduzia ao porto do Faleros, para tomar navios e fugir de Atenas. Quem teve tempo, condições e juízo abandonou a cidade de Atenas e possivelmente escapou. Porém, quem ficou na cidade de Atenas, grande parte dos que ficaram, tiveram um destino horrível, tiveram um destino horrendo. Quase todos contraíram essa peste, que é claro, muito provavelmente era causada pelas pulgas dos ratos, nós não temos absoluta certeza,
quanto à peste de Atenas, mas temos quase certeza que esta peste foi produzida pelas pulgas dos ratos. E a febre, Tucídides, mais uma vez, descreve, no contexto da Guerra do Peloponeso, ele escreve uma história da Guerra do Peloponeso, onde ele descreve minuciosamente a peste. E diz ele que a febre era tão alta que as pessoas se jogavam nas piscinas, nos tanques de água, nas fontes, nos riachos, se atiravam na água e começavam a beber água, e acredite se quiser, parte delas morria afogada de tanto beber água. Era uma coisa tão assim horrível que elas morriam afogadas de tanto beberem água. Dentre as vítimas dessa peste, a mais famosa, ou uma das mais famosas, foi o governante ateniense Péricles. Já era um senhor idoso, sexagenário, e ele acaba morrendo de peste. E o número de pessoas mortas foi colossal, foi gigantesco, foi assustador. Passamos à segunda peste, que aconteceu mais ou menos 1000 anos depois. Essa nova peste aconteceu no reinado, já no contexto cristão, do Império Bizantino. A capital era Constantinopla, e no tempo do imperador Justiniano, que era o governante daquele local, daquele país. E ela passou a ser chamada de Peste de Justiniano, por começar no reinado de Justiniano. E o próprio Justiniano acabou contraindo a peste, embora ele não tenha morrido. A peste se espalhou pelas principais cidades do Império, Alexandria, Antioquia, Constantinopla, e causou um imenso saldo de mortes. Essa peste parece ter durado quase 200 anos, quase 2 séculos, ali no leste do Mediterrâneo. E parece ter produzido mais de 30 milhões de mortos, um número impressionante. Temos em seguida a assim chamada Grande Peste, ou Peste Negra, que acontece já na Baixa Idade Média. Aconteceu no século XIV, por volta de 1340, 1350, na Europa Ocidental, no Ocidente. Embora também se diga, geralmente se diz que a peste vem de algum país inimigo. Geralmente a peste vem de um país inimigo, do qual nós não gostamos. Se atribui a peste a outros países, a países inimigos. E neste caso, a peste foi atribuída mais uma vez ao Egito. Ela teria vindo mais uma vez do Egito, passado pelos países árabes e chegado à Europa Ocidental, através, é claro, dos ratos. Temos mais uma vez a peste causada pelas pulgas dos ratos. Ela é chamada de peste negra porque as pessoas ficavam com manchas roxas aqui na parte superior do corpo, no rosto, ficavam com manchas roxas. Então, quase manchas negras. Então chamava-se peste negra. Esta peste negra, ela deve ter matado cerca de 40% da população europeia. Então quase metade, imagine, quase metade das pessoas morreram de peste. Foram 40 milhões ou mais de pessoas que morreram durante a peste negra. Então o efeito, o resultado dessa peste negra foi um resultado tão inacreditável, surpreendente, que alterou as estruturas sociais, políticas e econômicas. Eles tiveram que rever a maneira de administrar o trabalho, a maneira de pagar as pessoas. Tudo teve que ser revisto. Toda a organização social, política e econômica da Idade Média ocidental, do feudalismo, entrou em colapso graças a essa peste, por ter matado um tão grande número de pessoas. A quarta grande peste aconteceu durante a descoberta aqui na América
pouco depois do descobrimento, algumas décadas, por Colombo. Cerca de 1520, os espanhóis, eles, com Juan Cortés, eles chegam ao continente, ao México, começam a conquista. E eles traziam consigo da Europa a varíola. Para os europeus, a varíola, os europeus já estavam habituados com a varíola há centenas de anos, já tinham anticorpos. Mas os índios, os naturais da América, não possuíam defesas imunológicas contra a varíola. Não possuíam defesas naturais contra a varíola. Então eles morriam. E caíam mortos como moscas, vitimados pela varíola. E calcula-se que tenham morrido por volta de 40 milhões também de indígenas aqui na América, devido a este surto de varíola. Isto no decorrer de 100 anos, pouco mais, pouco menos, teriam morrido 40 milhões de indígenas vitimados pela varíola, trazida pelos europeus durante a conquista. Tá? Então também foi uma das maiores pestes, com resultados mais assombrosos. Tivemos várias outras, mas eu vou pular agora a quinta para a epidemia de cólera. A epidemia de cólera de 1815 começou lá na Inglaterra, devido à industrialização, uma urbanização mal planejada, muita sujeira, muito esgoto, muita poluição, os mananciais, águas, tudo poluído, com dejetos humanos, inclusive. Isso deflagra, em 1815, é deflagrada a epidemia de cólera da Inglaterra. Consta que esta epidemia de cólera, ela durou mais de meio século. Em 1850, o Brasil é atingido por esta epidemia de cólera. Quase 40 anos depois, o Brasil é atingido por esta epidemia de cólera. Um número imenso de pessoas morreram aqui no Brasil. O governo foi até obrigado, durante a epidemia de cólera de 1850, o governo foi obrigado, inclusive, a mudar a legislação sobre enterro e cemitério, para vocês terem ideia disso. É quando se criam os primeiros cemitérios fora das igrejas. Na Inglaterra foi a mesma calamidade em 1815, e o saldo de mortos também foi aí dezenas de milhões de pessoas. E com isso podemos pular para a praga, o flagelo de número 6, que é a famosa gripe espanhola, já no século passado, no século XIX. Nossos avós, minha avó materna, por exemplo, foi testemunha da peste, da gripe espanhola, dessa peste chamada gripe espanhola. Minha avó deveria ter por volta de 20 e poucos anos de idade. Isso foi em 1918, a partir de 1917 e 18. Tá? O nome gripe espanhola é um nome enganador, porque ela não surge na Espanha. Ela não é, na verdade, espanhola. Acontece que a Espanha era um dos poucos países europeus que assegurava a liberdade de imprensa. Então, a Espanha era o único país que divulgava livremente notícias sobre essa gripe, sobre essa peste, a gripe espanhola. Os outros países, inclusive os Estados Unidos, optaram por esconder, por ocultar essa peste da população, com a desculpa de não alarmar as pessoas, não produzir o caos. O que eles queriam, na verdade, fazer é a mesma coisa que o atual presidente do Brasil: preservar a economia, manter as pessoas trabalhando, salvar as empresas, etc. Esse papinho todo. E por isso eles esconderam. Não havia televisão ainda, nem internet, nem rádio. O rádio estava sendo inventado. Então não havia nem rádio, nem TV, nem internet. Era apenas o jornal, a imprensa escrita. Então foi muito fácil para eles, em 1918, enganarem as pessoas, esconderem, ocultarem os progressos dessa gripe, dessa peste. E eles fizeram isto. E como falei, a desculpa foi preservar a economia, salvar o trabalho, salvar a economia, manter as pessoas produzindo. E com isso, quais foram as consequências dessa atitude? Quais foram os resultados dessa atitude lá nos Estados Unidos?
18 milhões de mortos, 20 milhões para arredondar, 20 milhões de vidas perdidas, 20 milhões de mortos, graças a esse discurso irresponsável, né, de manter a economia funcionando, de manter as pessoas trabalhando. Além disso, já havia todo um contexto de superstição, de pensamento negacionista, anticientífico, espécies de fake news naquela época, em 1918. Então, haviam pessoas que já eram contra a vacina, tá? E diziam que se as pessoas recebessem a vacina, para pessoas simples daquela época, elas se transformariam em lobisomens, inclusive, se transformariam em animais. Aliás, isso acontece desde que a vacina foi inventada por Edward Jenner contra a varíola no século XVIII. Os fanáticos religiosos, né, que sempre gostam de prestar bons serviços para a humanidade, não estou falando de todas as pessoas religiosas, nem estou criticando a religião de modo geral. Eu estou acusando e criticando apenas os fanáticos religiosos, os fundamentalistas, esses, não os religiosos. Tem pessoas religiosas e religiões que não implicam com a vacina nem com a ciência. Mas haviam pessoas, muitas na Inglaterra do século XVIII, começaram a dizer que as crianças iriam se transformar em bois, que as pessoas iriam se transformar em bois e vacas, que ia crescer chifres e elas iam virar bois e vacas. E muita gente acreditou, não se imunizou contra a varíola, e alguns, é claro, não todos, que a varíola, como falei, já era uma doença mais ou menos comum, e as pessoas já possuíam anticorpos, mas é que ela sofreu uma mutação. E algumas pessoas acabaram morrendo graças a esse discurso. Já durante a gripe espanhola, vem o mesmo discurso. É incrível, 150 anos depois, as pessoas, principalmente os fanáticos religiosos, continuam repetindo que não é para tomar a vacina, que Deus vai curá-los milagrosamente, que a vacina vai transformar pessoas em bois e vacas, que as pessoas vão morrer, que as pessoas vão morrer, que as pessoas vão morrer, que as pessoas vão morrer por tomar a vacina, elas vão morrer porque a vacina é um veneno. E esse discurso já existiu há 100 anos atrás, durante a gripe espanhola. Tá? E, inclusive, da mesma maneira que esse negócio de cloroquina, esse falso medicamento, e ivermectina, naquela época dizia que as pessoas deviam comer chocolate, que o chocolate ia salvá-las da gripe espanhola. Agora você veja o absurdo, que elas iam ser curadas através do chocolate. Então tinham pessoas que não tomavam vacina, tinham pessoas que não se isolavam, é claro, tinham pessoas que comiam chocolate e achavam que estavam imunes. Qual foi o resultado dessas brincadeiras? Morreu tanta gente que não havia lugar para enterrar. Aqui em Santos e em São Vicente foi uma calamidade, aqui na Baixada Santista. Morreram famílias inteiras. Você viu uma casa fechada com todos os familiares mortos lá dentro. Precisou se abrir valas, não tinha lugar mais nos cemitérios para enterrar as pessoas nas tumbas, então tinham que se abrir valas. Haviam montanhas de cadáveres que eram jogados nas valas comuns, e no meio ia pessoas que estavam em estado final, comatoso, semi-mortas, eram enterradas vivas ali junto com as pilhas de cadáveres. As pessoas apodreciam dentro das casas com as portas e janelas fechadas. Os que temiam o contágio também se trancavam nas suas casas com reservas de comida, bebida, de alimentos, e dali não saíam, ficavam comendo e bebendo, com medo de sair, trancadas durante semanas ou meses dentro das suas casas. Então foi algo assombroso esta gripe espanhola, e também morreram dezenas de milhões de pessoas, 30, 40 milhões mais uma vez. E depois da gripe espanhola tivemos a gripe asiática, em 1957, que aqui no Brasil não causou maiores estragos. E depois várias epidemias no final do século XX. Uma delas se estende até hoje, que é a epidemia de AIDS. A AIDS ainda está aí até hoje. A AIDS aparece no comecinho dos anos 80. E também vitimou milhões de pessoas. Depois nós temos uma série de outras epidemias ou de outras pandemias
tá? Que são a gripe que chama gripe do porco, a gripe aviária, H1N1, SARS, Ebola, etc. Uma série de epidemias. Porém, essas foram controladas a tempo. O ser humano conseguiu controlar. Os médicos, a ciência. Então, elas não eclodiram pelo mundo afora. Agora, a atual não. A atual teve o azar, já se esperava, isso já era esperado. Já se era esperado que acontecesse. Mais dia, menos dia, acabou se espalhando pelo nosso planeta. E nós vemos os mesmos erros se repetindo agora. Tá? Ou seja, a mesma atitude anticientífica, a mesma atitude negacionista, leviana, supersticiosa dos últimos 100 ou dos últimos 300 anos. Nós vemos que esse tipo de mentalidade ainda prolifera nos tempos atuais. Nós percebemos um governo de um país exercendo ilegalmente a medicina, porque um presidente não foi eleito nem constituído para clinicar. Clinicar é uma função exclusiva dos médicos, que fizeram curso de medicina, somente eles podem clinicar. Tá? Um leigo clinicar corresponde ao exercício ilegal da medicina. É charlatanismo, é crime. Tá? Então não se concebe que um presidente da república de um determinado país ele ouse clinicar, recomendar determinados medicamentos que são comprovadamente ineficazes, como a ivermectina, como a cloroquina,